Mutação energética. A energia condensa-se e cria forma. Esta adquire consciência ou pensamento e vice-versa. A matéria não existe. A energia essencial, procedente da fonte, expande-se, criando muitas e variadas formas. Estas formas encerram em si os conteúdos da fonte. O homem, em sua natureza essencial, como vibração desta fonte de energia, condensa-se e cria para si a forma. E na ocasião da passagem do eu essencial para a forma material, o homem reconheceu-se apenas como matéria e perdeu a consciência da sua verdadeira origem essencial e perfeita, constituindo-se este fato na base de todos os sofrimentos. Ao reconhecer-se apenas como matéria, e por serem as formas materiais mutáveis e transitórias, surgiu na mente do homem a necessidade de agarrar-se, de amarrar-se, de apegar-se a elas. Ao apegar-se, surgiu o medo de perder aquilo que conquistou. Do medo aparecem os ciúmes, as invejas, angústias, raivas, preocupações, tristezas, frustrações, violências, doenças, guerras, enfim, a desarmonia em geral. E quando existe o acúmulo de pensamentos e sentimentos desarmoniosos na mente, forma-se uma usina geradora de fatos e acontecimentos que se desencadeiam sobre a pessoa, que os mantém retidos no porão mental. Essa usina geradora de energias desarmoniosas e destrutivas vibra e expande-se, criando no viver diário diversas formas de infelicidades, como doenças, desarmonias, fracassos. Quando isto acontece, a responsabilidade não está na fonte da energia essencial, que emite constantemente vibrações de alegria, felicidade, harmonia, êxito, sabedoria, amor, saúde. Está, sim, na inadequação das ondas mentais da própria pessoa. Para facilitar a compreensão dos mecanismos de expansão dessas energias negativas, as classificamos em 3 correntes de vibração. Primeira, a corrente vibratória pessoal, que representa a soma de todos os sentimentos, pensamentos, crenças, palavras, atitudes pessoais. Em segundo lugar, a corrente vibratória familiar, que é o somatório dos sentimentos, pensamentos, crenças, costumes, palavras, atos, atitudes dos familiares. Muitas situações difíceis e muitas doenças consideradas incuráveis são a soma e a somatização das vibrações mentais da mente coletiva da família. E a outra corrente vibratória é a coletiva, que representa as vibrações dos sentimentos, pensamentos, ações, crenças, palavras, escritos, conceitos, etc., da sociedade. Estas correntes vibratórias expandiram-se basicamente pelo uso inadequado de 3 forças: a força do pensamento, a força da palavra, a força da ação. A força do pensamento. A pessoa manifesta aquilo que está na sua mente. Os pensamentos de autolimitação, que dizem assim: eu não consigo, eu não posso, eu não sou capaz, inibem a força da realização pessoal. Pensamentos de autopunição: eu fiz tal coisa errada e por isso não mereço ter uma vida próspera. Pensamentos de autocondenação e autocrítica: eu não mereço ser feliz porque fiz isto ou aquilo. Pensamentos de heterocompaixão: eu sou um coitado, preciso que os outros tenham dó, tenham pena de mim e me ajudem. Eu não vou para a frente porque ninguém me ajuda. Ou pensamentos de crítica e condenação aos outros como responsáveis pelo insucesso pessoal. O fato, por exemplo, da pessoa culpar o governo, os impostos, os pais, a esposa, o marido ou terceiros por sua situação atual,
faz com que seja acionado um mecanismo mental que diz: aquilo que a pessoa critica e condena se torna manifesto em sua própria vida. Estas atitudes mentais não são adequadas à energia procedente da fonte. Com relação à força da palavra, a palavra tem poder criador. Falar de dificuldades financeiras, pobreza ou crise é atrair mais carência para si. A pessoa deve parar de pensar em suas próprias dificuldades e parar de falar sobre a falta de dinheiro. As palavras usadas de forma inadequada constroem uma corrente vibratória de energia que atraem os fracassos. Com relação, por exemplo, ao estudo, muitos pais dizem: você me envergonha, você só tira notas baixas, você é burro, você tem que trabalhar e não precisa mais estudar. Desestimulam a criança a desenvolver-se plenamente. Com relação ao trabalho, trabalho é castigo. Trabalha-se só para ganhar dinheiro. Não há trabalho, não há emprego, o desemprego está aumentando. Estas ideias e palavras enfraquecem o vigor e o dinamismo da mente. A força da ação é representada pelos atos e atitudes. Manter uma expressão fisionômica de pobre, de coitado, cara de triste, cara de insatisfeito, cara de não dar certo, rosto amarrado. Estas atitudes afastam as boas oportunidades, a saúde e a alegria de viver. O ato de não agradecer a benevolência dos pais, manter atritos, enganar, não reconhecer o esforço e a dedicação das pessoas, não agradecer os benefícios recebidos, não corresponder às expectativas dos familiares e das pessoas com quem se convive, deixar pessoas frustradas, deixar dívidas para outros pagarem. O fato de transferir aos outros aquilo que a pessoa não quer para si, cria no próprio subconsciente um sentimento de autocondenação que isola e afasta a pessoa da riqueza, da saúde, do conforto e do bem-estar. Segundo alguns pesquisadores, a situação atual da pessoa, em qualquer área da vida, é o resultado das formas de pensamento que manteve até aqui. As preocupações e os temores são responsáveis pelo desperdício de grande quantidade de energias e riquezas do mundo. As preocupações agem como vampiros que sugam a vitalidade da pessoa e reduzem a qualidade e a quantidade dos trabalhos, não permitindo a exteriorização plena da capacidade da pessoa. Quando isto acontece, surgem as aflições. Conforme pesquisas realizadas, verificou-se que os sentimentos negativos estimulam o organismo a segregar elementos físico-químicos nocivos, podendo gerar doenças físicas. Os sentimentos de amor, satisfação, alegria estimulam o organismo a segregar substâncias de alto teor revigorante, facilita a formação de novas células saudáveis, preservam a saúde e o bem-estar da pessoa. O que é a mutação energética? Mutação energética significa a adequação das vibrações mentais da pessoa à vibração da fonte una, contínua e dinâmica, que constitui o universo potencial. A adequação das vibrações da mente com as vibrações da fonte acontece quando os pensamentos e sentimentos da pessoa estão em sintonia com as ondas energéticas vindas da fonte. As ondas energéticas da fonte são repletas de conteúdo e forma. O seu conteúdo constitui-se na sabedoria, no amor, na força vital. Quando os pensamentos e sentimentos da pessoa emitem conteúdos de sabedoria, amor e força vital, estas ondas vibratórias da mente estão sintonizadas com as ondas do universo potencial. Quando isto acontece, os resultados na vida prática são de harmonia, saúde, alegria, prosperidade e felicidade, pois manifesta-se a sabedoria. A mutação energética é a reciclagem da energia dessas forças negativas de pensamentos e sentimentos para adequá-las às vibrações de amor, sabedoria e vida, vindos da fonte una, contínua e dinâmica.
A tarefa de mutação energética visa erradicar das camadas mais profundas do subconsciente essas gravações que impedem a realização do ideal, colocando em seu lugar sentimentos de confiança, determinação, otimismo, alegria, prosperidade, harmonia. Sentimentos que sintonizam com as vibrações vindas da fonte potencial, do eu essencial. Na harmonização, foram eliminadas as causas de todos os sofrimentos. Na mutação energética, eliminamos tudo aquilo que está nos causando desconforto e mal-estar. Eliminamos o que nos é desagradável e desconfortável. Como cada pessoa está se alimentando das vibrações da própria mente, das vibrações da mente coletiva da família e da mente coletiva da humanidade, nesta atividade de mutação energética, transmutamos as energias negativas destas 3 grandes correntes vibratórias e as adequamos à vibração da fonte de energia.